Oi, oi, gente, como estão vocês? Então, hoje eu tô aqui para falar sobre a questão da cesárea e do parto normal. O semestre passado, eu acho que foi semestre passado, eu tive uma matéria na faculdade e um dos assuntos foi a questão de sexualidade, gravidez, e acabou surgindo a questão de que uma colega da minha turma e a professora, né, duas biólogas. Inclusive, essa minha colega, ela já é formada em bacharelado, ela só está fazendo a licenciatura agora. E ela falou que se ela for ter um bebê. Opa, tá ruim a câmera aqui. Se ela for engravidar, ela vai querer fazer cesárea. Simplesmente pelo desconforto, pela dor que causa o parto normal. E a minha professora falou a mesma coisa. Eu fiquei quieta no momento porque eu não lembrava direito as informações com relação aos problemas que a cesárea traz para a criança. Então, para não falar alguma coisa errada, eu acabei ficando quieta. Dizia que depois, se surgisse o assunto, ou mesmo com essa colega, pelo menos, eu ia procurar falar sobre isso depois, e acabou passando o tempo e acabei não falando com ela. E agora eu estava fuçando no site da FAPESP, a revista FAPESP, e acabei achando a matéria que eu tinha lido com relação a esse assunto, né, dos riscos que as cesáreas trazem para as crianças. E daí eu resolvi passar isso para vocês, porque é uma questão extremamente importante, né? Muitas pessoas não têm acesso a essas informações. Os médicos muitas vezes não passam as informações adequadas para os seus pacientes. Muitos dos pacientes não prestam atenção no que o médico fala, não entendem, ou porque não querem entender, porque eles já têm uma ignorância naquele assunto, daí eles acham que. Eu conheço pessoas que acham que eles sabem mais do que a pessoa que estudou sobre o assunto. Então tem a questão dos médicos que não falam, tem os médicos que falam, mas os pacientes não prestam atenção, não escutam. Então eu acho que seria uma boa ideia passar essa informação para vocês e vocês passarem essa informação para frente sempre que vocês saibam de alguém que engravidou, está pretendendo engravidar. Então lembre, leiam sobre, assim, é coisa você tem que pesquisar, você tem que ler sobre o assunto, ler diversas opiniões e principalmente procurar estudos sobre o assunto, estudos científicos mesmo. Não só fulano disse, o Beltrano disse, o site sobre não sei o que lá de Nenê falou, né? Porque nem sempre essas informações estão corretas. Os estudos são publicados em revistas é, científicas, assim, principalmente as mais conceituadas, então eles passaram por revisão, o que está ali é o que se sabe naquele momento sobre o assunto. Então, digamos que é um pouco mais confiável do que qualquer informação aleatória que se ache pela internet ou às vezes até mesmo que o médico passe. O que eu vou passar aqui para vocês é com relação a essa matéria da FAPESP. E assim, eu já vi várias outras pessoas, outros lugares falando, só que eu não me recordo aonde. Então eu vou focar no que tem aqui, que são coisas que eu já tinha visto que corroboraram com o que eu já sabia sobre o assunto, ok? E o link da revista vai estar no box de informações. Então vamos lá. Fiz umas anotações, meio que um roteiro por milagre no vídeo. Então vamos lá. O que eles colocam aqui? Primeiro, quando se deve fazer uma cesárea? Ou quando tem indicação obstétrica? O que é essa indicação obstétrica? Tem risco de doença grave para a mãe ou para o bebê, ou risco de morte da mãe ou do bebê. Nesses casos, a cesárea é indicada. Quando não acontece isso, não tem algum risco para a mãe e para o bebê, a cesárea passa a ser uma cesárea eletiva. Que seria o caso, por exemplo, dessa minha colega ou da professora, simplesmente não querem passar dor, ou no caso do médico que não quer ficar à disposição, lá tá em casa, tudo tranquilo, e de repente ligam que ele tem que ir para o hospital porque uma das pacientes entrou em trabalho de parto. Então, para o médico também é conveniente fazer o parto com cesárea, e muitas vezes eles cobram muito mais caro se a paciente exigir o parto normal, né? Muitos, pelo que eu fiquei sabendo, assim, de comentários de Facebook, de pessoas que passaram por algum parto, cesárea ou natural,
comentando que dessa prática dos médicos e que muitos médicos passam informação errada dizendo que a cesárea é o melhor para o nenê, melhor para a mãe, etc. O que não é bem o caso, né? Nessa matéria, por exemplo, eles colocam que crianças nascidas antes da hora, ou seja, com menos de 37 semanas, elas têm maior risco ela tem maior risco de problemas respiratórios e morte nos primeiros dias de vida. Antes da hora, que eles consideram, com menos de 37 semanas, e eles também consideram precoces, né, nascimentos precoces, quando as crianças têm entre 37 e 38 semanas de gestação. O que o Ministério da Saúde, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, orienta é que o nenê está pronto para nascer com 37 semanas de gestação. Mas alguns estudos têm visto que não é bem assim, que o ideal são 39 semanas, que antes de 39 semanas as crianças não estão realmente prontas para nascer. Eles também apontam um crescimento muito grande do número de cesáreas. No Brasil, em 1970, tinha em torno de 15% de cesáreas e atualmente são 52%. De 15 para 52 é um bom aumento. Lógico, muitas dessas cesáreas são por diversos motivos que não a cesárea eletiva, né? Então, o maior número de cesáreas ainda não é por motivo de cesárea eletiva, simplesmente por conveniência. Mas esse número vem aumentando, né? E um problema de marcar uma cesárea também é pelo erro que tem o cálculo gestacional. Então, esse erro é de aproximadamente de até 15 dias. Então, se você marca uma cesárea para a 37ª semana de gestação, pode ser que aquela criança não tenha 37 semanas ainda, tenha 35. Então, se você já sabe que com 37 já não é o ideal para nascer, o ideal é 39, imagina com 35. Então, o risco para essa criança é ainda maior. Então, se for para marcar uma cesárea, que marque com 39 semanas, porque se tivesse erro de 15 dias, ela vai nascer com 37 semanas, que não é o ideal, mas ela já tem uma maior chance de sobreviver sem problemas. E se passar de 39 dias, ela vai acabar nascendo por conta, quando ela estiver pronta. Então, não vai acabar que não vai ser cesárea, ou pelo menos não, ela vai iniciar o trabalho de parto naturalmente, não na cesárea. Né? Mas pelo menos você evita o risco da criança nascer com 35 semanas apenas. Outra coisa que eles colocam é que muitas dessas crianças que nascem antes da hora, né, com 37 semanas ou um pouco menos, elas podem ter uma aparência saudável, podem nascer até gordinhos, mas isso não quer dizer que elas estejam realmente saudáveis, elas podem ter pequenos problemas. E essas crianças têm uma maior dificuldade para respirar, maior dificuldade para manter os níveis de glicose, de eletrólitos no organismo, né, no sangue, e isso é bastante complicado. Por exemplo, o seu cérebro ele depende de glicose para funcionar. O alimento das células dos neurônios é a glicose. Então, imagine uma criança que tem dificuldade de manter o nível de glicose adequado. Né? E eletrólitos também, as suas células dependem dos eletrólitos para funcionar. Então, se essa criança tem dificuldade, isso vai dificultar o desenvolvimento dela e pode causar alguns problemas de saúde. E elas também têm dificuldade de mamar. E como a gente sabe, o leite materno é o melhor alimento, mas ela vai ter dificuldade de mamar e isso vai prejudicar também a criança. O que eles apontam também com relação a essa questão de 37 semanas ou 39 semanas. Estudos demonstraram que com 39 semanas as crianças têm 2 vezes menos risco de falecimento nos primeiros dias de vida. Então, o ideal mesmo é nascer com 39 semanas de gestação. Então, aquela questão de nascer com 37 já aumenta o risco de falecimento em 2 vezes do que com 39. Imagine com 37, se você considerar aqueles 15 dias de risco de erro no cálculo gestacional.
E outras coisas que eles apontaram nesses estudos é a questão da saúde nacional mesmo, não especificamente da cesárea versus o parto normal. Mas eles apontam que muitas das gestantes elas não conseguem ter as seis consultas pré-natais. E é ideal que elas tenham esse acompanhamento de pelo menos 6 consultas pré-natal, para ter certeza que está tudo certo com a gestação, com o nenê, com a mãe. 60% das gestantes inicia o tratamento pré-natal depois da 12ª semana de gestação, e isso é considerado muito tarde, né? Você pensa, já tem 3 meses de gestação, né? E os 3 primeiros meses são os mais delicados para a mãe, né? Maior risco de aborto espontâneo, por exemplo. Então, o ideal é que se comece o acompanhamento já no início e não esperar a 12ª semana de gestação. 60% das gestantes, antes do parto, elas não sabem para qual maternidade elas devem se dirigir, e 20% das gestantes acabam passando por mais de uma maternidade depois de entrar em trabalho de parto. Ou seja, você entrou em trabalho de parto, correu para a maternidade, eles vão te mandar para uma outra maternidade, que vai te mandar para uma outra. Então, esses são grandes problemas. Alguns problemas que não constam nessa matéria, mas eu sei que existe, eu já vi várias pessoas, inclusive conhecidos meus, que passaram por isso, é o tratamento que os médicos e enfermeiros dão para as mães. Tem relatos de enfermeiras e médicos que ficam xingando as mães durante o trabalho de parto, que falam que elas que reclamam delas estarem gritando de dor, que não gritaram de dor na hora de fazer, ainda ficam dando risinho que talvez tenham gritado, né, com relação a questão do corte do canal vaginal para ampliar o espaço para a criança sair. Você pode dar um pequeno corte para ajudar. Dizem que não é necessário fazer isso. Eu fico pensando, a maioria das pessoas que têm parto normal, por exemplo, em casa, assim, não fazem esse corte. Eu não lembro o nome desse corte que faz. Mas enfim, agora tem mulheres em que os médicos fazem cortes que vão até metade da coxa. Sabe? Isso é um absurdo. E eles fazem mesmo, eles não estão nem aí para as mães. Sabe? Ficam cicatrizes horríveis. E pensa, dependendo da situação emocional da mãe, né, que tem o problema, por exemplo, de depressão pós-parto, tudo. Imagine para uma mãe, para a mulher que ainda tem que passar por esse tipo de constrangimento, de tratamento por médicos e enfermeiros. Aqui em Curitiba tem o programa Mãe Curitibana, que parece que foi ativado, tinha tido problemas e parece que agora voltou tudo certo, que eles fazem o parto humanizado, eles tentam trabalhar essa questão de trabalhar direito, né, com a mãe, da mãe ter direito a acompanhante durante o parto. Tem várias questões que as mulheres, infelizmente as mulheres não têm esse tipo de conhecimento durante a gestação e depois. Elas passam por esse tipo de coisa sem saber que que não é assim que tem que ser feito. Né? Eu tenho uma pessoa que eu conheço que a criança dela ela teve problema de saúde, né? Ela teve um parto difícil, eles tiveram que tirar o nenê por risco de vida mesmo, risco de morte dela e do nenê. E as enfermeiras ficavam falando que a culpa era dela, porque ela ser obesa. Sim, ok, ela é obesa, ela tem diversos motivos para ela ser obesa, mas ela tá com uma criança na UTI e você fica falando isso pra ela. Sabe, ela teve problemas, eu tive mastite, eu sei quanto dói mastite, o meu problema não é relacionado à gravidez, mas ela teve relacionado à gravidez por causa do leite, etc. E eu sei o quanto isso dói, imagine você tendo isso, vendo seu filho na UTI, passando dia e noite no hospital com a criança, e enfermeiras falando que a culpa é sua, te xingando pelo que está acontecendo com você e com seu filho. Então, essas questões aí não pense que isso é só
em hospital público que acontece, não. Inclusive, uma coisa que consta nessa matéria é que os hospitais particulares, eles contam com cada vez menos número de leitos em maternidades e as equipes de médicos e enfermeiros não são especializados em parto natural, parto normal. Então, isso pode acontecer com você pagando uma fortuna para você ter um parto, sabe? Então, são problemas sérios, são problemas que devem ser discutidos, devem ser levados ao conhecimento público, deve ser lutado para mudar esse tratamento para as mulheres, aumentar a informação das mulheres com relação aos problemas que pode trazer, que a cesárea pode trazer para a mulher. Esse abuso do médico cobrar muito mais caro para ficar à disposição da mãe se ela quiser parto natural, isso eu acho absurdo, né? Porque se ele é um obstetra, ele sabia que ele ia ter que passar por isso, né? Enfim, algumas questões para debater para vocês, e principalmente se vocês estiverem querendo ter filhos ou conhecer pessoas que estejam pensando em engravidar ou já estejam grávidas, para passar essas informações, para as pessoas procurarem esse tipo de informação e debater o assunto. Certo? Qualquer coisa, comentários aqui embaixo, os links na caixa de informações. Tchau, tchau, pessoas.